GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Mais um podcast aqui, show de bola. www.gapdep.com.br. Vocês conhecem nossas redes sociais. Hoje aqui a Fabi comigo, que já tá rolando aqui, já faz parte. Outubro Rosa, Fabi. Outubro Rosa. O que a gente faz no Outubro Rosa? A gente convida o Bernardo, que é o Bernardo Rosa. Puta, que piadinha sem graça essa, né? Imagina que é isso. Antes da gente se apresentar aqui, começar a falar, a gente fazer sempre para começar os trabalhos, né? Sim. Começar a gente fazer nossa. E a gente faz uma oração, você se importa? Não, imagina, vamos. Uma oração bem bacana. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Legal. Marcelo Vilas Boas, GapDep de novo. E é mais um trabalho que a gente vai fazer, muito especial, e a Fabi esteve aqui com a gente na outra terça, né, Fabi? E a gente começou a conversar aqui, tem muita coisa para falar, ela não falou nem um pouquinho, né, do que a gente... Foi só se apresentando e tal, né? E o que a gente quer fazer a partir de agora? A gente quer trazer pessoas aqui, o Bernardo é uma pessoa que vai enriquecer muito esse trabalho e vai vir outras vezes também, já tá convidado, já tá. Okay. Por que a gente quer fazer, Bernardo? A gente trabalha com pessoas e trabalhamos com saúde mental, nós levamos a nossa mensagem e os podcasts, eles têm um intuito, além de fazer essa divulgação, de levar uma mensagem para aquele que está lá, nesse exato momento, como eu estive, um processo gravíssimo de depressão, que não consegue sair de casa, não consegue levantar da cama, não consegue reagir, né? Sim. E o que a gente quer com isso é que a partir de um momento que as pessoas, que a gente trabalha mais com as pessoas ao redor do que com a própria pessoa que está passando por isso, porque para alcançá-la a gente precisa de pessoas, né? E às vezes através do nosso, nós temos vários casos de pessoas que através dos nossos podcasts estão conseguindo se reagir, começaram a ter um gatilho, né? Vou contar uma história aqui depois de um desses casos, né? Então a nossa ideia, né, Fabi, é levar essa mensagem exatamente para quem está nesse momento precisando. Você que está assistindo agora, se você tiver alguém com você aí da sua família, alguém que você conheça, quiser dar uma ligadinha ou está do seu lado aí, leva lá o telefone perto dele, o computador que você tiver. De repente ele vai escutar uma mensagem boa, vai escutar aqui nosso bate-papo descontraído e pode ser um gatilho. E a nossa ideia é essa, porque esses dois aqui, o trabalho deles também é de salvar vidas, é de restituir vidas, né? Trazer as pessoas para a vida de novo. Então, nós estamos unindo aqui as nossas forças para isso. O GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, faz esse trabalho e agora a gente está trazendo cada vez mais força, né? Mais pessoas que têm aí uma história muito legal, que estão salvando as vidas, né? O Bernardo, acho que é bem mais ou menos um pouquinho disso também, né? Isso. Então a gente vai começar aqui a apresentação pela... Né, meu? Começa com a Fabi. Começa né? com as damas, lógico. Fabi, fala um oi aí, fala quem é você de novo, apesar que o pessoal já deve estar te conhecendo, já sabe tudo, né? Mas conta aí para nós. Eu sou a Fabi Fernandes, mentora, palestrante, terapeuta comportamental e analista corporal. E é um prazer estar aqui novamente, conhecer mais um colega de trabalho, que a gente possa disseminar um pouquinho da que a gente sabe para somar com o que vocês sabem, para que a gente possa ajudar o todo ao nosso redor. E contribuindo com a fala do Marcelo, não é só chamar alguém para perto. É um link. Pega esse link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Às vezes um vizinho que você nem sabe que pode estar passando por uma situação desafiadora como essa, e você está ajudando, você está contribuindo e salvando vidas. Olha só, é muito importante, que eu acabei de receber uma mensagem muito importante aqui também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E é assim que funciona, viu? A gente não tem regra, não tem roteiro e tal. É isso que é mais importante. Né? E a Fabi, quando ela chegou, né, quando a gente começou a conversar e foram criados muitos... Foi um momento, a gente conheceu... Quantos anos a gente conhece, né? Nossa! Muito tempo, né? E aí, como, sabe, foi tão bacana a conversa, o que a gente quer, o engajamento, sabe, do trabalho que a gente faz, social, né? E a gente está num momento bem bacana. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque quanto mais a gente cresce, mais pessoas estão precisando de ajuda. Né? Então essa questão tem dois lados. Né? O GapDep não deveria nem existir. Né? Sim.
Então é uma parte desse princípio, mas nós estamos nesse momento fazendo esse trabalho com muita, sabe, com muita força, com muita vontade, né? Somos pessoas que ajudam pessoas, né? E trazer esse caminho. Nós tínhamos no intuito do podcast fazer com que as pessoas que estão ali do outro lado conheçam histórias de superação, né? A gente tem várias pessoas que vêm aqui, mas trazer vocês aqui é muito importante porque tem mais uma coisa um pouco mais profissional no sentido, né, da área da saúde. Eu deixo bem claro, né, Fabi, sempre que eu não sou da área da saúde, não sou profissional, tenho meus trabalhos, minhas certificações, mas o GapDep é o Marcelo Vilas Boas. Porque se eu mudar essa essência, acaba o trabalho. Entendeu? Eu não levo a minha mensagem, eu não estou tratando de ninguém, embora eu tenha no GapDep a gente leva histórias e relatos de superação. Entendeu? Certo. Eu queria que você se apresentasse. Bom, vamos lá. Eu sou Bernardo Rosa, sou hipnoterapeuta, né? Hipnoterapeuta é aquelas coisas que as pessoas falam assim, mas um hipnoterapeuta, a gente tem medo de chegar perto de um hipnoterapeuta. Já escutamos né? uma aqui de Já cara, escutamos né? isso aqui hoje, cara. Logo de cara. Que medo. Né? Né? Já tomou Mas eu uma no sou meio. testemunha que funciona, hein, gente? E nem foi ele, mas eu tenho que dar honra, porque ele é merecido, que é o trabalho deles. Somos estudantes do campo mental, da saúde mental, né? Que trabalhamos aí o campo emocional das pessoas, a saúde mental em si, que está muito em voga. As pessoas que hoje elas tratam simplesmente os seus sintomas, aprenderam isso, a cuidar apenas dos sintomas, está tudo bem. Só que existe um outro campo, que é o campo mental, né? E o campo emocional, uma causa de tudo isso. O que a gente trata hoje é só o quê? Efeito. E quando as pessoas precisam, elas vão atrás de quem? De um hipnoterapeuta, né? Legal. Hipnoterapeuta, os terapeutas em si que trabalham com emoções. Você também que é terapeuta também, né? Porque te conheci dentro de um centro de treinamento de terapia. A gente aprendeu terapia comportamental. Sim. Também sou terapeuta comportamental. Então, esse é o nosso trabalho, é poder auxiliar as pessoas a se transformarem. Eu gosto de usar uma frase sem cunho religioso, que é o seguinte: Jesus Cristo, ele não curava as pessoas. Ele simplesmente dizia, a tua fé te salvou. Perfeito. Então, perfeito. quando ele dizia isso, ele só simplesmente estava mostrando o caminho. Simples. E é o trabalho que nós fazemos como terapeutas. Nós mostramos o caminho, nós não curamos ninguém. Como hipnoterapeuta, que eu posso dizer, a gente apenas mostra a porta. Quem passa é você, né? Então, esse é o trabalho que o Bernardo Rosa veio trazer aqui para trazer para vocês esse conhecimento sobre hipnoterapia e também tirar medos, né, misticismo de alguma coisa e poder estar agregando conhecimento tanto com a Fabi, com o Marcelo, trazer esse conteúdo para todos vocês e poder aí ter alguns gatilhos, como foi contado aqui, que vocês podem até superar nessa live, posso dizer, o podcast que a gente está fazendo. Esse bate-papo que você pode dar uma virada de chave na sua vida. Bernardo, olha só, você falou um pouquinho, né? A gente não espiritualiza, mas espiritualidade é muito importante. Não é religiosidade, isso, é espiritualidade. A persona do Cristo, simples. Olha como começa o nosso livro aqui, dá uma olhada nessa primeira parte. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Praticamente, assim, basicamente, no nosso trabalho, eu faço isso como experiência minha de vida. Que no meu maior momento, no meu melhor ou pior, talvez, né? Momento da tentativa de suicídio, naquele último instante, eu despertei para a realidade. Eu conheci a verdade naquela história lá. E a partir daquele momento, eu dei o primeiro passo mais importante da minha vida, né? Foi um passo para trás. E ali a história começa. Então, quando você começa a trabalhar com o que a gente faz, a Fabi, ela no trabalho dela, no seu trabalho, no que a gente vem fazendo, a verdade é muito importante, né? A verdade interna. Sim. Porque nós nos sabotamos o tempo inteiro, né? Exatamente. E uma coisa, você não vai hipnotizar a gente não, né? Não. Vamos ficar na boa aqui, né? Então, de repente, a gente vai fazer É que as pessoas pensam quando se encontram perto com um hipnoterapeuta, não, eu vou esquecer meu nome, eu vou esquecer o número tal. Não, eu trabalho com hipnose clínica. Pelo olhar. Que legal, né? Você vai... eu e a Fabi estamos aqui desse lado porque nós vamos
cara, vai pro ataque, né? Vai Tudo tendo bem. Informações, né? Estamos aí. Hoje ela não tá daquele lado, hoje ela tá aqui, ó, gap dep total, Que né? responsa Para a parte fazer 2, meu aqui Deus. as perguntas que sejam importantes para que as pessoas Sim. estejam ali. É como a gente tem um roteiro muito rígido, né? Sim. Que não existe. Não existe. Que não existe. Que a gente é monta legal. na hora. É, cara, isso que é legal. Sim. Essa conversa, né? Eu convidei a ideia é ter mais uma pessoa, né? Primeiro eu comecei com a Fabi, aqui agora chegou você, nós estamos instrumentando. E quem sabe a gente ter mais um convidado, porque a gente faz uma roda mesmo de bate-papo nesse podcast, porque a gente vai levando mais informação e mais informação, porque uma hora e pouquinho de programa voa, né? E é assim que acontece, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Pode eu vou te falar como se eu estivesse lá do outro lado. Cara, o que é essa história de hipnoterapia? O que é isso? Hipnotizador? Fala pra nós, desmistifica um pouco isso. Tá, vamos lá. Algumas pessoas, quando elas perguntam a hipnoterapia, o que seria o processo, porque a hipnoterapia ela é um processo, né? Ela não é um simples estado de hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta dentro deste processo que você usa para determinado fim, no caso. A hipnoterapia, ela trabalha diretamente na emoção do subconsciente. E o que seria o subconsciente? Né? Nós temos 3 estados de mente: consciente, subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é o nosso estado autônomo do nosso corpo. Você respira, seu sistema nervoso está funcionando. É importante você saber porque te mantém vivo, né? Mas o consciente é o que está acontecendo agora. Vocês estão prestando atenção em mim? Está analisando? Outros estão ali julgando. Nossa, mas esse cara falando de novo, ou quem já me conhece, né? A interpretação, o julgamento, a crítica, né? Esse é o consciente. E o subconsciente, que é a grande maioria do nosso todo. Alguns dizem que é 95, outros dizem que é 98, outros dizem que é 90. Independente disso, é a maior parte. O subconsciente, ele é a nossa programação. E engraçado que eu sou também formado em tecnologia da informação, tá? Ele é a nossa programação. A programação que você cresceu aprendendo. Porque eu sempre gosto do termo que o subconsciente ele tem um verbo: acreditar. E o consciente é o querer. Então você quer, mas o subconsciente não quer, ele não acredita. Então você não consegue realizar. Porque a maior força está no subconsciente. Então, o processo de hipnoterapia ele vai diretamente dentro da causa, né? Quando a gente fala processo de hipnoterapia, a gente pega uma determinada emoção, faz um mapeamento da emoção. Vamos supor, a Fabi tem um determinado problema, né? E ela demonstra isso através do seu comportamento. Só que existe emoção e sentimento. São coisas distintas. O sentimento está atrelado lá na causa raiz. E a emoção ela vem somando. Ela vem somando ao longo da vida. Então, dentro de um processo de hipnoterapia, que você vai diretamente na programação do subconsciente, vai direto na causa, e essa causa ela independe de ser aos 20, aos 15, aos 10, aos 6, tem, né? Como também dentro do ventre uterino. Sim. Vem lá mesmo no início, né? Vem lá mesmo no início. Porque algumas pessoas já me perguntaram, como no ventre uterino? Quando a mãe está grávida, você recebe as suas emoções da sua mãe através de todas as enzimas que o corpo produz, né? Então, se sua mãe sentiu raiva de alguma coisa, qual foi a enzima produzida no corpo dela? Cortisol. Automaticamente, instintivamente, o feto vai falar assim, o mundo é um lugar perigoso. Entra né? naquela história que eu falei do corpo explicar. Lembra que eu falei que começa na parte intrauterina, ele já se forma um traço de caráter? Exatamente. Cabe exatamente E o legal é que a gente fala teve uma experiência, nós dois tivemos uma experiência de birth, né? Que a gente fez o renascimento, né? E nós estávamos juntos nessa técnica, né? E eu lembro que o Bernardo, você estava preocupado com uma situação, né? E ele falou, vamos deixar rolar, né? Sim. Foi fantástico, né? Foi fantástico. Foi uma experiência espetacular, né? Você com certeza já fez. Então a gente, além de fazer, a gente aplicou, né? Você aplica? Você tem aplicado ou não? Ainda não? Não, eu ainda não apliquei a Rebirth, mas o que é interessante é que essa técnica, como você está falando, ela, pelo menos no meu entendimento, na minha interpretação, você aplica do corpo para a mente. É o contrário. Perfeito, né? É verdade. É o contrário, porque eu, como hipnoterapeuta, mental-corpo, né? Você faz mental, trabalha o campo mental primeiro e depois a pessoa sente no corpo, nas células e assim por diante. E nessa técnica é o contrário, você faz sentir o corpo, primeiro sentir a emoção e tudo mais para trabalhar dentro do campo mental. É o contrário, Foi né? muito interessante. De baixo para cima, né? Que legal. É bem interessante. E essa questão da hipnoterapia, né? Você chegou aqui,
tal, e aí a gente tava aqui, a Simone tava ali e tal, ó, Tô com medo. Opa, não, que eu não sei se eu vou voltar, que eu não sei se eu... Peraí, mas você... Isso. Né? E foi legal até esse tipo de comentário que eu queria que você desse uma... Isso é comum pra você? Comum, lógico, porque as pessoas elas têm assim, mas eu vou entrar dentro de um processo de hipnoterapia. O processo de hipnoterapia, para sendo um pouco mais preciso, o que acontece? Você vai estar dentro do transe, que as pessoas têm medo, mas eu não vou voltar, vou ir para onde, não sei o que, você não vai sair para lugar nenhum. É você que vai responder, é você que aceita todas as sugestões, mas só que o que acontece? O que é o transe? O transe hipnótico é o quê? Neste momento, você está conscientemente, você, Marcelo, você, Fabi, todos que estão aqui, e vocês aí espectadores, você está conscientemente, então, ou seja, 80% das suas sinapses neurais estão no consciente, e o subconsciente continua rodando, que é a sua imaginação interna, ela está rodando, ela está programada, está indo, está funcionando, beleza. Só que quando acontece o processo hipnótico, a situação inverte. Você deixa de dar a atenção para o seu mundo externo. Por isso, fechar os olhos não é porque alguém vai fazer alguma coisa com você. Vai fechar meus olhos, vai se aproveitar de mim. Você se lembra de tudo, exatamente de tudo. Até porque se o hipnoterapeuta fizesse alguma coisa contra você, quando você você emergir do transe, quem é a primeira pessoa que você vê? O hipnoterapeuta. Então não tem pra onde ele fugir, entendeu? As pessoas têm essas questões. Mas vai ser abusado, mas como assim vai mexendo diretamente na programação do subconsciente? O que vai fazer comigo? Você é consciente de todas as coisas, só que a nível subconsciente. Você, nesse processo, você vai responder todas as coisas, você vai ter as emoções tendo forma. Eu gosto de usar esse termo. As suas emoções passam a ter forma. Emoções que um dia foram interpretadas em determinada situação, o ciclo da sua vida. E ela passando a ter forma, você está dentro do seu estado imaginativo interno. Internamente. Então, por isso que você sente sim a emoção. Você chegou a ver algumas experiências assim, né? Você sente realmente a emoção. Eu vivi. Você viveu isso, né? Você viveu isso. Muito legal. Então, por quê? Porque você passou muito tempo, em um determinado tempo da sua vida, vamos supor, se de repente é uma raiva, uma cartaz, você vem aquela emoção para você trabalhar, você prendeu durante anos aquilo ali. Então você tem que colocar para fora. E aquele é o momento. Porque você vai ressignificar aquele momento, reinterpretar, porque você não esquece, você vai reinterpretar aquela emoção e você automaticamente, por que eu falo que é diretamente na programação? O resultado é imediato, porque se antes você tinha, por exemplo, um nível de ansiedade, que pessoas soam quando estão com ansiedade, às vezes quando a ansiedade está muito forte, eu já tratei uma pessoa assim, que chega a nível de suar, transpirar, ficar com medo, não vai para frente, não vai falar, trava tudo. E aí quando você faz o tratamento de hipnoterapia, quando a pessoa se depara com a situação de novo, o que aconteceu? Você ressignifica, né, cara? A pessoa não soa mais, não sente... Por quê? Porque é imaginário. Então a gente também usa o termo que a gente trata problemas imaginários com a imaginação. Muito interessante. Né? E é interessante falar sobre essa questão dentro da questão do subconsciente, porque assim, o nosso poder maior que a gente tem é a nossa imaginação. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Sim, perfeito. Por quê? Agora, né, voltando um outro gancho aqui, colocando um gancho à parte, sem cunho religioso, se você for parar para pensar na criação do mundo, que é o que todo mundo que todo mundo acredita em alguma coisa, em alguma determinada, independente da crença, a criação do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, ou a mente suprema criou todas as coisas, ou o universo, né, como as pessoas queiram chamar, criou todas as coisas, viu Deus que era bom, mas ele viu o quê? Se não tinha nada pronto ainda. E sentiu, né? Porque, ele sentiu que era bom. Então ele usou o quê? A imaginação e já tinha tudo criado. Olha que legal, uma pra gente... eu tive duas frases, né? Antes de mais nada também eu queria agradecer sempre, né? Que a gente agora tem pessoas que estão colaborando com a gente. Colaboradores. E um dos colaboradores do nosso trabalho, que está aí na tela lá, é o CMG do Rodrigo, né? Eles são uma distribuidora de itens de descartáveis, né, Rodrigo? Legal conhecer a Gi, que é a tia dele que está lá com o Rodrigo. Eles estão lá em Guarulhos, estão no carrão, e vai estar aparecendo aqui sempre ali o endereço, né, Ian? Com eles, com o telefone, né? Rodrigo, obrigado.
vocês conhecendo o Rodrigo, entrando lá para pesquisar, vocês estão ajudando o GapDep também, porque eles são colaboradores e fazem com que a gente consiga o nosso trabalho seguir em frente, né? Fiz a minha parte aqui. Verdade, hoje ó, eu que tenho, legal. não é mais E, ó, aquele agora copinho aqui, ó, azul. dá uma olhada. Não ó, é. Olha como ela tá chique. Combinar com ela. Olha que eu escutei duas frases que você falou da imaginação e bem interessante de estar falando, né? Uma delas a pessoa falou assim, sabe o que é a vida? A vida é aquilo que acontece enquanto você está imaginando o seu futuro e pensando no seu passado. A vida é aquilo que acontece nesse momento, que você está fora, né? Que você está na imaginação. Exatamente. Que mais ou menos isso. E uma outra que eu achei fantástica, não sei se já... Até o cara falou assim, né? Você acredita em Deus? Né? Perguntou para o entrevistado e tal. Aí o cara falou assim, não. Aí ele falou assim, como assim? Ele falou assim, você acredita nesse livro? Acredito. Você acredita nesse copo? Acredito. Você acredita nesse papel? Eu acredito. Então tudo aquilo que você acredita é uma forma, é alguma coisa, é algo. Tangível, palpável. Deus, eu não acredito, eu sinto. Ele já Quando pensou que ele era, né? Você já pensou que ele era Você já, opa, meu irmão. Aí você pensa, Deus, eu sinto, cara. Aí o cara fala, Deus existe? Não. Não existe. Ele é. Sim. Eu sou. Olha que diferença, Eu né, sou. de informação. Eu achei isso muito forte, muito bacana, né? Porque ele fala que quando ele acredita, ele está naquele momento aqui, mas ele perde um pouco da realidade da função verdadeira, né? Se existe isso, Sim. do Deus, né? Do sentir Deus, cara. Eu acho que é um momento único, né? Você falar assim, pô, cara, é verdade, eu sinto. Você já sentiu? Mas Você bom sente Deus? Você sente, mesmo, não é? Não Você tem vê? como Não ser dá pra falar, né? diferente disso. Porque tem coisas, inclusive, por exemplo, eu não sei, você já sei, ele não. E o pessoal aí, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Eu sou cristã evangélica. Então, assim, tem momentos que você tá para tomar decisões, Sim. que você quer escrever. Inúmeras coisas que a gente quer realizar, que às vezes a gente acha que não tem capacidade, fica ali tentando e de repente vem. Eu tenho uma capacidade de escrever desde muito nova, tanto que eu quero escrever um livro, vou escrever minha biografia, tem algumas coisas acontecendo. Só que quando eu olho pra mim, a incapacidade perto dele é tão grande. Palavras, às vezes, que a gente verbaliza, que eu falo, meu, de onde veio? Ou até mesmo no meio de um atendimento, você tá atendendo, tá ali, tá no flow, como o povo costuma dizer, está falando sobre algo muito importante de ressignificar, porque que nem a compreensão que eu tive da hipnoterapia é que eu passei pelo processo, eu entendi onde estava a minha dor e por que eu estava sentindo o que eu sentia agora, porque estava nos meus 6 anos, eu tô com 41, gente. Tô novinha pra caramba. E não é ressignificar, é compreender o que aconteceu. Sim. E quando a gente compreende o que aconteceu, tudo muda, é realmente imediato. Você compreende, você acha que nessa compreensão você também ressignifica? Com certeza. É um momento Uma de- vez é que um você momento de entende, ressignificação, você dá um novo né? significado para aquilo. Legal. Porque lá atrás também foi o significado que eu dei. Sim. Aquele Entende? momento, Aí por isso que a você gente fala veio de pra ressignificar. ressignificou, né? Sim. É muito interessante. O que ele falou realmente, você está em todo tempo, você está em estado de hipnose, mas você sabe o que está acontecendo, você está recebendo comandos de sim ou não, de pensar, de ir e de vir. O que se fala por aí, e hoje em dia, não sei, com certeza você deve ter ficado sabendo, tem um filme na Netflix, né? Sim. Sobre hipnose. Depois que esse filme foi lançado, aí que na cabeça das pessoas, eles começaram a entender a hipnose de uma forma negativa. E eu vivi eu fiz hipnose, não aplico. E foi a primeira vez que eu vivi um processo real para uma cura. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu nem estivesse aqui. Olha que interessante, você tocou num ponto bacana que para levantar. Então a gente fala de hipnose nesse lado do filme e tudo, a gente. Aí antigamente nas brincadeiras, os vídeos, tal, vou te hipnotizar, agora você é um macaco, agora você é um passarinho, agora você vai pular, blá, blá, blá. Então tem realmente essa dos mágicos, dos ilusionistas, né? A hipnose era uma coisa. Quando ela se torna terapêutica, que é para
ajudar e tal, você tem que fazer a desconexão. Exatamente. Desconectar Desassociar isso. a cartola, a varinha, o relógio, né? Então é muito porque, infelizmente, chegou ao Brasil dessa maneira. Né? Através da hipnose de palco, por exemplo. Né? Só que, por exemplo, já desde antes a hipnose era feita como tratamento. Desde antes. Então, por exemplo, o mundo sempre usou hipnose, o mundo lá fora. O Brasil tinha aqueles receios, a Anvisa, acho, não sei se é a Anvisa ou alguma ordem. Sim, sempre, né? Proibiu por um determinado tempo, acho que na época da ditadura, proibiu. Porque aí teve todas aquelas interpretações e etc, tal, e enfim. Mas a hipnose, ela, desde os tempos antigos, né, antigos egípcios, usava hipnose, cama de dormir, né, que o pessoal usava para se recompor, para determinadas coisas, então, muito tempo atrás. E quando a gente fala sobre, como até mesmo a Fabi falou, da emoção, voltando no ganchinho da emoção, a emoção, ela controla a sua realidade. Totalmente. Quando ela fala da emoção, que ela estava com 6 anos de idade, como eu sou estudante, somos estudantes sempre, né? Sempre seremos estudantes do campo mental, porque a gente sempre está aprendendo. Então nunca posso ser formado, sempre estou aprendendo. Sempre. Então, a nossa mente, isso é ciência, não é o Bernardo, né? A nossa mente, ela não sabe real e imaginário. Fato. Né? Isso é fato, isso é ciência. Sim. Então, se ela não sabe real e imaginário, uma das outras coisas que a mente tem, ela não foca no agora. Como é que ela entende a realidade? Hã? Como é que ela entende a realidade? O que é a realidade? Ela é o real ou é o imaginário? Mas ela é através da emoção. Né? É através da emoção. E o que você está falando conecta com a frase que ele acabou de falar, de o que você viveu, que assim, eu vou discordar. o que você vive é o seu passado e seu presente. Não, você só tem o aqui e agora. Sim. Exato. Seu passado, ele pode ser uma referência do que você viveu, o que te causou, né? Ou pode ser uma referência do que não fazer de novo. Ou pode ser uma referência de um recomeço. E o seu futuro, se você ficar no seu futuro, o que vai acontecer com você? Sua ansiedade. Não vai a sua ansiedade. Chegar, né? Exatamente. O futuro, ele é a ansiedade que a gente tem. Eu falo muito isso. A gente só tem aqui e agora. E o que você escolhe ser quando crescer. Se eu tenho aqui agora e eu quero ser uma hipnoterapeuta como ele, eu não preciso me comparar ao conhecimento que ele tem, por exemplo, mas eu posso aqui falar, caramba, que cara, e me modelar. Sim. Buscar, e aí isso aí diminui a ansiedade, diminui a comparação, diminui inúmeros problemas que nós estamos tendo na sociedade por conta disso. Lembra que eu falei? Sim. Eu vim para quebrar padrão e eu vou tirar esse povo desse mundo. Porque não faz sentido, gente. Recurso tem. Sim. E hoje, quando a gente fala da hipnose, do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, antigamente as pessoas não tinham a visão e o conhecimento que está sendo abordado hoje, está sendo entregue de forma gratuita, porque isso aqui está no YouTube e é gratuito, por exemplo. Eu venho da enfermagem, a minha primeira formação. E na enfermagem, quando eu fiz estágio, eu peguei um senhor dentro do hospital que ele tinha sido queimado pelo fio de alta tensão da rua. Que eu não sei nem como que esse homem tá vivo. É difícil, né? Pois é, ele tava assim, carbonizado, mas tava consciente. E a dor que eu via da família me comoveu, porque ele tá sendo medicado. E isso me levou a fazer o primeiro estudo, que foi o de PNL. Isso era 2001. Você ouvia falar sobre o que a gente fala aqui hoje? Mas já existia. Já existia, sim. E foi uma ferramenta, porque é sempre uma ferramenta que a gente utiliza para acolher a dor do outro. Eu vou falar, é muito fantástico tudo isso. É uma coisa assim, a gente tem essa coisa de emoção, de sentimentos, né? Quando a gente faz o trabalho do Gap Dap, né? Começou e bem ali com a ideia de só de fazer vídeo motivacional para levar a mensagem, que aí que eu vou falar do gatilho. Um amigo que é um dos primeiros vídeos que a gente tem, acho que eu comentei com você, mas acho que eu sempre comento, no estágio gravíssimo de depressão, bem severa lá, no espaço dele, ele estava 5 dias sem tomar banho, a mãe dele, e nem no banheiro ele foi num estado daqueles pesados, cara, pesados assim, e a mãe colocou, e ele é um cara inteligentíssimo, Rodrigão, meu grande amigo, um cara inteligentíssimo,
cara é escritor, o cara é poeta, o cara conhece tudo de música, é músico, é professor de literatura. E tava naquele momento terrível. E a mãe dele colocou um rádio. O Rodrigo gosta muito de música, rock and roll. Eu até fiz umas músicas, até umas músicas. Ele lá foi um dia de pulso, lá, um monte de coisa junto. A gente teve. E ele, lá jogado naquele buraco que ele se encontrava, talvez nem se encontrava, né? Ele escutou, a mãe colocou o rádio e ligou. Eu vou até fazer a propaganda dos caras na Kiss FM. Patrocina! A gente, Patrocina! A gente coloca aqui, ó, entendeu? Ó, na tela. Colocou um rock and roll, daqueles antigos mesmo. Quantos anos você tem? Pode falar ou não? Pode, 39. Caramba, é só criança aqui, só molecada. Só criança. Só molecada Que aqui. bom, gosto eu tenho assim. 55. Criança também. E quando ele colocou aquele som, Fabi, ele escutou um rock and roll da antiga, mas bacana. Ele falou pra mim, tira isso daqui, né? No primeiro momento ficou ali, que eu faço analogia com isso, ela deixou. Aí começou a tocar aquela música e tal. Na hora, veio um gatilho pra ele, daquele momento bacana que ele tinha lá e tal. Ele tava no processo de quase suicídio, cara. Ele tava não dava mais pra ele. Chega, aquilo ali, eu tive nesse estágio que ele teve. Uhum. Não fiquei 5 dias, fiquei 3. Mas eu fiquei, é profundo, é dor, é terrível, né? Então quando ele escutou a música, teve a lembrança, Mudou, a né? memória. Mudou. Ele começou, a a hora que ele reagir. fez assim, ele escutou a música, ele levou, tirou a cara do edredom, do que seja que estava em cima dele, ele sentiu o cheiro. E ele sentiu um cheiro podre dele mesmo. Ele sentiu um cheiro terrível, ele começou a entender, cara. Aí ele tirou, é uma coisa muito louca, ele saiu do lençol lá, tal, foi abrir uma janela, falou, cara, que cheiro horrível, que coisa horrível. Correu pro banheiro, foi por baixo do chuveiro com tudo, rasgou tudo lá mesmo, que eu sabe? tava fazendo comigo, cara, né? e quando aquela água, eu vou te falar dessa sensação, porque eu passei por essa sensação, né? Quando aquela água bateu e correu, cara, falou, é vida, ele se sentiu vivo, ele se sentiu... Cara, ele tomou aquele banho, né? Família, ele pegou tudo que tinha lá da mãe e tal, vocês foram jogando, lavando tudo, e aí eles ficam colocando... Bastante coisa, porque mulher... Olha só que legal. E falou, caramba, e aí eu comecei a ficar, tal, ali, a gente, uma emoção trocando ali, tá no site, vocês vão ver essa matéria, se quiserem, tá no vídeo, tá no nosso site, é o vídeo do Rodrigo. Nesse momento, Fabi, meu telefone tocou, que nunca pode acontecer isso, mas isso acontece. Ô, amigo... Faz parte. Ah, tudo bem, deixa ali. Puta que chato. Nesse momento que ele tava ali e tal, aí ele tomando banho, todo cheio de coisa. Ele pegou um negocinho que ele achou bonito lá e jogou, era um óleo corporal. Óleo de mulher, né, tal. Aí ele colocou, ficou tudo melecado, sabe? Assim, ele falou, cara, mas ficou tão legal, porque era tão cheiroso e o caramba. Então você vê, ele saiu daquele banho, cara. E aí ele saiu, botou uma roupa. Nesse momento, a mãe entrou no quarto, tipo um carrinho de lixo, né? Pegou tudo, jogando fora, já arrumando. A mãe foi fantástica. A estratégia da mãe foi... E forte também, foi né? Bacana, né? Foi bem contundente. Aí ele falou, mãe, eu preciso de ajuda, vamos para o médico. Aí foi buscar um tratamento e tal. Então, quando a gente fala dessa ressignificação, falar dessa emoção, e quando eu vivo essa emoção e conto para vocês, com a emoção do momento, sim, você sente? Ele é próprio, cara. É eu mesmo e sou eu e a minha ideia. Ah, mas não, sou eu. Porque onde eu quero chegar? Quando a gente faz o trabalho, nossas palestras, que a gente faz muita coisa, né? E agora a gente está com o Sebrae, que está vindo com a gente. Pô, cara, tem uns outros programas com ele. E nós vamos começar a levar... Eles chamaram o GapDev para estar indo nas palestras, nas escolas, todo o trabalho que eles fazem, que é bem grande, não outro, depois a gente vai precisar de ajuda, né? Mas e os caras entenderam que o nosso trabalho, eu falo que é simples. É simples por quê? Porque eu conto a minha história. A gente podia sentar no boteco e eu contar essa história para você. Eu conto para 200, 300 pessoas, conto para 50, para 60, né? E lembra como eu estava falando para você da pressão dessa palestra que eu vou fazer agora, né? E, cara, aí eu falando, né? Porra, preparando uma estratégia para eu fazer lá nas clínicas, lá só para os caras de saúde mental, né? Aí você percebe, eu falei, falando com a assessora, a gente está fazendo ali como é que vai ser o dia.
a conduta que eu vou ter ali e tal. Eu já preparei com o meu pessoal que faz a parte técnica, vamos fazer um vídeo começando, vou deixar os caras escutarem para me provar quem eu sou. Uhum. Eu falei, cara... Aí ela falou assim, cara, o que a gente quer de você é exatamente o que você faz. Porque eles sabem, conhecem o meu trabalho. O pessoal que está aqui, o cara usou esse termo, o pessoal que está aqui, que vai tratar e tal, eles querem saber você como o cara lá na guerra, como lá na linha de frente, como você rastejou lá, como é que foi esse sentimento. Se eu mudar um pouquinho do meu trabalho, ele morre, ele já não existe. Poxa vida. Tudo bem, né, gente? Dá pra Simone? Dá pra Simone? Eu fui mexer nele e nem deu tempo. Então, quando a gente começa a entender que o que a gente faz, o que vocês fazem, né, tem toda uma joga na parede. Quando você faz, tem uma coisa assim, toda de um significado, né? É emoção. E é muito legal, porque com o simples, quando a gente faz uma coisa, né? Tipo, você falou assim, não é o Bernardo, é a ciência, tal. Mas eu acho que é o Bernardo. É a tua opinião, né? É o teu jeito de ser. Sim. Né? É o jeito que você faz, é ninguém você faz, né, meu amigo? Quando, não é, Fabi? A Fabi é o que tem um você jeito. Faz, é você, você né? também tem um jeito. Cada um acolhe a pessoa de uma determinada maneira, né? Então, por isso que eu outro dia eu falei com você, tipo, pra mim não existe concorrência de jeito nenhum. Em absolutamente zero. Porque eu posso ter 10 hipnoterapeutas comigo. Muito trabalhada somente, hein? Não, mas porque, infelizmente, o mundo que a gente vive, o mundo que a gente vive é concorrência o tempo todo. Acha que tem essa dualidade. Você já tem um traço de... Aí, ó, já vou usar aqui. Vambora. Já tem um traço de caráter presente em você, que é a competitividade. Ele tá presente. Assim como eu também tenho esse traço. Que a gente fala que é a rigidez. Uhum. Vão aprendendo, hein, galera? Isso aí. Fabi é cultura. E aí... Se a gente não tem a nossa mentalidade trabalhada para exercermos quem somos, Exato. Da nossa forma com que conhecemos e o que temos em mão, assim como a nossa digital, a gente começa a competir com... E eu tô falando assim, de mim e de vocês, é um traço, é real isso. Sim. A gente vai começar a competir com pessoas querendo mostrar que nós somos melhores. Não, só preciso ser quem eu sou. Sim. Por isso que é onde eu falei, o negócio de sentir Deus. No que nós fazemos, no meio de um processo, eu tenho certeza, independente de crenças, que ele conduz muito de tudo isso. Sim. Porque você não sabe como que é. O que eu falo vai te dar referência para me levar até onde eu preciso ir. Mas você não sabe o que de fato eu tô sentindo. Sim. E se eu tô te falando toda a verdade? E aí eu posso adentrar dentro do ser humano e fazer essa mudança, essa ressignificação? Não, só ele tem poder. Cada um faz aquilo, né? É aquela história do querer, do poder, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui nesse momento, ó. É uma parte importante do nosso programa. O nosso programa é chique, né? Do nosso trabalho. Então, quando a Fabi sentou aqui desse lado, vai fazer você se emocionar. A gente falou aqui tal, de tudo que a gente está fazendo. É uma honra ter você aqui pelo GapDep e tal. E eu vou te fazer uma proposta. Proposta não, né? Um pedido. Não é pedido, né? Eu vou perguntar para você. Tem um negócio aqui. Deixa ele dar o significado que ele quiser. Quero que você, se você tiver vontade para fazer isso e tal, eu gostaria muito que você olhasse o que tem aí nesse papel. Pode pegar. Tem que fazer sentido. Tá? Pega esse papel, tá vendo? Se não faz sentido, isso aí não o que faz é? É um adesivo, mas não é um simples adesivo. Cara, isso aí é muito mais além. Você colocaria em você, no seu peito, você traria com você esse trabalho nosso? Sim. Você seguiria junto com a gente? Então você faria esse momento de... Assim? Não, pode deixar o patrocinador. Olha só o que você acabou de fazer. A importância desse seu ato. Você acabou de colocar aí o sonho, o meu sonho, o nosso trabalho. Você acabou de colocar, e ficou combinou com a roupa dele, ó. Tem até um negocinho ali. Você acabou de fazer para nós e mostrar um respeito pelo trabalho que a gente está fazendo, pela possibilidade de uma pessoa como você, do teu trabalho, entender o que a gente faz, né? Então, é muito importante. Eu te agradeço muito por esse momento. Eu que agradeço. Mas de verdade, porque nós precisamos de muitas pessoas para ajudar pessoas, né? As pessoas vão se engajando. Algumas vêm aqui, fazem podcast e vão embora. Algumas vêm e vão ficar que nem ela aqui. Já vem sendo lugar, entendeu? Essa é outra história. Então o que a gente traz? A gente traz essas pessoas para cá, faz esse momento do GapDep, porque é muito importante para nós. Então é uma realização
de sonho, né? Porque quando ele nasceu, isso aí nasceu num momento que eu despertei para isso acontecer e veio toda aquela história e hoje a gente está fazendo um trabalho bem bacana, né? Então eu te agradeço por isso. Imagina, eu que agradeço também, e porque assim, eu não tenho como negar isso, porque são pessoas. Você trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas, Fabi trabalha com pessoas. Então, é o meu semelhante. Por que o Bernardo gosta de fazer o que ele gosta de fazer? Porque eu trabalho com o meu semelhante. Agora, por que você virou hipnoterapeuta? Por que você quis estudar hipnoterapia? O que você viveu que te levou a isso? Olha, eu vi muito na vida das pessoas essa dificuldade, essa emoção, é verdade, né? O quanto as pessoas estão presas dentro da emoção. Eu tive já, com os meus 24 anos, eu vivi uma certa depressão também, né? A perda da minha mãe, que né? A perda da minha mãe, né? A minha mãe faleceu, eu tinha 24 anos de idade. Então eu fiquei um bom tempo ali tentando entender isso, e eu tava cada vez mais indo fundo, né? Depois eu tive algumas revelações pessoais, né, em particular, e eu fui, né, buscando conhecimentos tanto da espiritualidade quanto também de procurar entender mais o próximo. Porque não é só questão religião, não é só isso, sabe? Tinha algo a mais. Então, eu sempre fui uma pessoa questionadora, eu sempre fui um porquê. Mas por quê? Mas por quê? Eu sempre fui buscando esses porquês, sim, né? Sim. E hoje eu entendo que tudo começa na mente. Por que o Bernardo gosta de hipnoterapia e estudar o campo mental? Porque tudo começa na mente. As interpretações que as pessoas dão, o significado que ela dá, a emoção que ela traz. E muitas pessoas... chato, né? A gente não é chato pra esse povo que exatamente. Eu sou o louco da minha família, né? Eu sou o retardado. Tá tudo bem. Que barato, né? Eu sou louco. Barato mesmo, e tá tudo bem. Eu acredito nesse sonho. As pessoas uma vez disseram assim pra mim, mas você sabe que você indo pra esse caminho, porque eu sou da área de tecnologia também, né? Eu sou formado e pós-graduado em tecnologia. Então, há uns 4 anos para cá que eu estou estudando bastante e tendo as minhas formações e resolvi trabalhar como terapeuta, né? E quando eu comecei não, eu vou fazer isso porque eu sempre ajudei as pessoas a vida inteira, porque, tipo, mesmo pequeno, as pessoas chegam do seu lado, derramam a vida do seu lado, né? Eu nem perguntei pra vocês, então, derramou a vida inteira, então eu sempre ajudei de alguma maneira. Que legal, né, a gente, nesse bate-papo aqui, né? A Fabi atende, né, Fabi? Já tá há um tempo, já tenta até os seus pacientes e tudo, e nós conversamos lá nos cursos que a gente acabou se encontrando de, você tem que fazer porque você tem, né, lembra, você tem todo o potencial, a gente tem, que na verdade a minha busca foi de conhecimento e é de conhecimento, já estou no 6º certificado e um monte de coisa que a gente está fazendo, até nós estamos, agora a Simone está me ajudando porque ela também está, e eu estou fazendo EAD de tal coisa lá, então eu estou com muito conteúdo, mas é a minha parte pessoal está acontecendo, né? Então, quando a gente busca, né, essa vontade, a gente percebe, Fabi, que se você já vai conhecer o pessoal que a gente atende, o trabalho que a gente vem fazendo, a criação da nossa nova sede. Hoje, eu além do tudo que a gente faz, eu já estou me dedicando, porque você fala de religiosidade, eu tenho a mesma afinidade que você, espiritualmente e tal, e eu não tenho barreiras, né, para ir em todos os lugares. Porque né? É sobre pessoas. Pessoas. E olha que interessante. Hoje eu faço... a Simone me acompanha nesse trabalho que é muito especial. Eu faço um trabalho no SEI, Gabriela Duarte, que é um centro espírita, né? Eu comecei lá fazendo um trabalho de palestras, tal, ali, né? Para levar uma mensagem, para trazer aquelas pessoas e tal. E um certo momento ali dentro, uma pessoa, poxa, ele pode conversar com ele, ele está com depressão. Cara, eu comecei a exercitar a ressignificação, comecei a fazer regressão, umas coisas que eu já estava aprendendo. Cara, eu me senti o melhor cara do mundo. Porque as pessoas saíram dali abraçando, chorando e gritando, obrigado, você... Sabe, eu fiz umas ressignificações, coisas que a gente sabe que não é tão... Eu não entro tanto quanto na qualidade leve, e o trabalho está acontecendo. E toda segunda-feira eu consegui pegar na minha agenda lá, agora tem até agenda, né? Aquela agenda de papel e tal. É isso aí. Um amigo meu que está cuidando da agenda, é o Marcelinho e a Simone, porque tem muito evento, né? Muita coisa. E nesse momento, Bernardo, eu estou atendendo lá, fazem já umas 5 eventos que eu fui, né? Que semanas. E a primeira 2, 3 pessoas, na segunda já veio, agora...
segunda-feira que vem eu vou ter um espaço meu lá. Eu não faço nada que seja espiritual lá, Fabi. Eu não dou passe, eu não falo nada, né? Eu tô ali no orgânico. Dá banho de sal, não, né? Não, tem tudo lá, tem todas as Já na fogueira. Não, deixa lá. Porque o pessoal que tá indo lá. Nem a Ruda atrás da orelha. Não tem, não, tá vendo? Tá aqui, a Ruda, a Simone gosta, mas também. Eu tô indo lá. Mentira! E a gente continua. As pessoas que vão buscar, você precisa ver que interessante, né? Que a gente falou muito hoje isso, até com um outro debate, uma reflexão com um amigo que ele é dessa área da espiritualidade, falando desses banhos, falando dessas coisas todas, e de encaixar o meu trabalho no trabalho dele, como eu já estou fazendo nesse outro lugar. Porque ele fala, o espiritual é muito importante, mas o físico, e o meu também é mental, e o mental também vai para o espiritual. É mente, corpo e espírito, não tem Exato. como. Então, exatamente o que ele falou, mente, corpo. E lá, Fabi, a hora que a gente pega esse pessoal, vou convidá-los algum dia para ir lá, para conhecer. Vai precisar de mais gente para ajudar, então se preparem. É uma intimação. Isso é tipo tá? intimação. Porque agora na segunda-feira eu tenho 8 pessoas que vão para conversar comigo. Eu falo que não estou falando que vou atender. Então eu exercitei essa situação de poder estar ajudando pessoas que ajudam pessoas, tal, e o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, nós 3 aqui, vocês com mais qualidade ainda, é muito importante. Porque a Fabiana, nós conversamos ali e tal, e eu já venho um insight aqui de crescimento, de coisas aqui, sabe, vamos fazer aqui, vem para cá, vamos trazer, vamos reunir um grupo de pessoas. Sim. Você entende, né? E com esse teu trabalho, você na tua vertente, ele um pouquinho da dele, eu daqui, assim, até o Ian vai participar com a gente, que o Ian fez um tchau, puta, o pior momento quando ele levanta. Muito mais triste, porque estava acabando. Então é uma coisa bem interessante. Aí você percebe quanto tempo quanta coisa a gente tem para falar. Deu para você dar uma explicada bacana sobre o que você faz, que é o mais importante. E aí vai embalando. Então, lá na sala de acolhimento, nós temos uma sala que a gente está inaugurando hoje. A sala de acolhimento, as pessoas vão para falarem com elas mesmas. Isso é interessantíssimo. Não tem líder, não tem ninguém. Somos nós iguais. Quando os iguais estão juntos ali, a coisa acontece. Sim. Não precisa de ninguém que manda, né, e tal. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu queria aproveitar e fazer uma coisa que eu não fiz da outra vez, porque combinou de ser você o Bernardo Rosa, né? E eu tenho Não, é o meu livro. Tem um livro de um amigo nosso, um grande parceiro aqui também, que eu apareço nos jornais dele, são jornais de bairro e tudo, fez o podcast aqui comigo, o Divaldo Rosa, né? Divaldo, eu estou presenteando o Bernardo Rosa com o seu livro. Obrigado, tá? hein, Divaldo. É um livro, depois acho que tem família aí no meio e tal, Desse né? tamanho aqui eu vou ler em um dia. Isso aí não. E você sabe qual que é a estratégia do livro, do meu livro, né? Você sabe por que ele é assim, né? Para o público que a gente trabalha, se eu pegar um livro um pouco maior e falar, você toma meu livro, eu falo, legal, né? Peguei o livro, mas putz, quanto livro, né? Quanto livro, né? Quando o cara pega o livro, ele fala assim, nossa, isso aqui que você acabou de falar, isso aqui eu vou ler no metrô. Né? Exatamente. Então, a intenção, é porque eu já gosto de ler pra caramba, né? Mas a estratégia, eu vou falar propaganda do Me Dê Sua Mão, né? Que é um livro que a gente faz o nosso trabalho, e todo o desenvolvimento do GapDep, e também falar da revista Reação, que é o nosso grande colaborador, e a gente tem uma matéria na contracapa só do GapDep. Te mostrei, né? Te falei sobre isso? Sim. Dessa matéria. Então, são pessoas, sabe, que a gente tem que falar. Pô, você tá fazendo propaganda? Tô sim. Você tá cobrando? Tô sim. Por quê? Não adianta ser hipócrita e falar para você que eu vou fazer o bem, eu sou milionário. Não sou. Né? Eu sei que você é, mas tudo bem, né? A Fabiana é cheia do... né? A Fabiana então, assim, vocês, né? Então, a gente tem essa coisa de falar da CMG, do Rodrigo, que está lá em Guarulhos, que ele está lá no Carrão, aparecendo aí na tela agora, que é um grande colaborador, e outros todos que já estão vindo, para que a gente possa criar esse trabalho, que ele faça acontecer. Sim. O teu network é importante para você, para mim, para a Fabi, porque a gente vai trocar aqui, ó. Quando esse podcast estiver indo no seu, vai estar no dela, vai estar no meu. Sim. E a gente pede para multiplicar, né, Fabia? E ele fica lá guardadinho. Nós não temos intenção nenhuma. Não, na verdade eu tenho, né? Mas assim, o podcast vai arrebentar tantas mil visualizações. Uma hora vai acontecer. Mas o maior trabalho que a gente fez aqui é que vocês estão me dando
e não só para mim, a oportunidade de ter um baita material para mandar para aquela pessoa que precisa. Para estar lá no nosso site, estar nas nossas redes sociais. Quando a pessoa pergunta de alguma coisa, eu falo, entra no site, procura o programa tal. Sabe? Então, a gente tem isso. E para vocês também terem a possibilidade de usar isso como ferramenta até de divulgação, para as pessoas conhecerem você melhor. Ó, quer me conhecer melhor? Entra lá no meu site e tal. Entra lá no YouTube, tem o vídeo que a gente fez. Então, é uma troca, né? Sim. De situações. E, Fabi... Mas já teve mais de 1.000 visualizações, sim. A última vez que eu vi... você é chique, Instagram, né? Você é tinha chique. 1.200. E foi bem bacana. Mas sabe o que acontece? Isso para nós já tivemos outros vídeos, outros podcasts que tiveram bastante também. Mas eu de verdade eu procuro não me preocupar, Não tem mesmo. né, com isso, porque assim Mas é que quem tá lá precisa. precisa. Essa que é a E verdade, aí quando Fabi. a pessoa vê, tanto que eu vou até fazer uma ação hoje que vai triplicar isso daí. Show de Eu bola, acredito show de nisso. bola, show de Foi uma bola. ideia da Patrícia, estrategista lá que eu falei que foi importante. Show de bola. Porque as pessoas precisam saber que existe pessoas que cuidam Que de pessoas. cuidam de pessoas, Porque eu cara. falo que o ser humano, ele teria... Todo ser humano devia ter direito, como Sim. direito, terapia. Sim. Exato. E eu vou te falar mais uma. Então, Cuidando de doença. Então eu te conto mais Sim, rapidamente uma imersão aqui, uma situação quando você falou isso. Eu tive uma série de dificuldades na minha juventude e tal, relação de relacionamentos, né? E eu tive um problema sério comigo, com a morte do meu irmão, morte do meu pai, foram envolvidos com droga, uma história bem onde me levou a fazer os trabalhos sociais, mas eu quase morri, porque eu achava que eu podia controlar o uso de uma substância e eu falei, não, eu sou superior a isso, eu consigo, porque eu fiz aquilo para provar para ele que ele não podia fazer. E ele acabou morrendo e eu acabei quase morrendo porque eu não soube levar, não deu, a coisa rolou, mas enfim. E eu fui me tratar e eu fiquei 6 meses no tratamento de reabilitação, de restauração. Trabalhava numa empresa super importante. O apoio que eles me deram, porque eles sabiam que era um profissional que dava resultado, era produtivo. E foi um momento muito importante. Eu fiquei afastado 6 meses, fiquei naquela imersão de 6 meses, de capinando, de plantando, de conscientização. E aí, como você fala com o ser humano, eu acho que o que eu passei lá, 6 meses, eu falei um dia, 6 meses, eu acho que, cara, que se todo mundo pudesse tirar 6 meses da vida para ficar nesse trabalho, e aí vem a coisa de você, do teu tempo, vai 6 sessões, 10 sessões, não sei, já salvam as pessoas, né? Então, olha que interessante, eu trago uma bagagem de experiências que não tem como, não tem faculdade, não é isso. Eu falo do que eu falo, eu provo para você. Porque eu vivi, eu provo comigo. Não que é o melhor, o que é o pior, não que eu sou o melhor, não é. É o que foi pra mim. É o que a gente tá aqui. É a nossa história. Né? É o que você, quando a gente conversou e você pela primeira vez, que foi foi um forte impacto emocional. Depois a gente vai tratar isso. Impacto emocional fica gravado no subconsciente. Mas foi, porque quando eu ouvi a história dele, Foi no Igor. Ele falou sobre o Gap Dep e tal, eu falei, meu, é aqui. Porque eu já estava procurando um lugar que eu pudesse me estabelecer, porque estava fazendo muito sentido dentro de mim. E aí, a hora que acabou o evento, eu larguei tudo lá de qualquer jeito. Tipo, meus celulares, tudo. E fui. Ele estava saindo, eu corri atrás dele, me apresentei e falei, eu quero estar junto com você no seu projeto. E eu, só que assim, na minha cabeça, eu nem sabia se ia dar certo ou não, mas eu me coloquei à disposição. Mandei, que nem eu falei lá no meu podcast, eu nem guardei o cartão dele, nada, já anotei, mandei uma mensagem de lá pra cá, a gente nunca mais parou de se falar. Então, assim... Bateu no dia que chegou, pô, legal. Já foi uma coisa só bacana. a vida, o impacto emocional que aconteceu ali, porque não tem como. Eu vi o que ele viveu e o que ele falou lá. Pessoas estão unidas, vidas estão unidas por propósito. Isso que o fato de a gente trabalhar com esse tipo de público faz é diferente. Por exemplo, se a gente for para o Hospital das Clínicas, é referência em psiquiatria. Mas eles têm capacidade para atender todas as pessoas que precisam lá? Não tem. Eu fui paciente lá. É incrível. Mas não dá, precisam de mais pessoas. E é o que é interessante, né, Fabi? A minha história de depressão começou lá dentro.
A minha história de superação foi decidir não tomar mais remédio, Sim, procurar a causa, sim, perfeito. atividade física, alimentação saudável. Eu creio. A medicina diz que a gente não pode dizer que a gente é curado, mas eu creio que eu fui curada, porque eu nunca mais. Só Eu fui cura. diagnosticada como bipolar e ainda emagreci 40 quilos. É só autocura. E olha que interessante, né? O ponto que a Fabi tocou agora, que é fantástico, porque assim, eu falo nas palestras, no que a gente vem fazendo, hoje é o meu trabalho, a minha situação. Nós estamos entrando na área corporativa agora, né? Com N coisas aí que estão acontecendo e tal. Quando eu levo a minha mensagem e falo, tenho todo o meu estilo de trabalhar, e se eu pego a Fabi e falo, vamos comigo na palestra, que num certo momento eu quero que você interaja comigo lá e fale um pouquinho. Aquele público que eu não alcancei, porque não tiveram uma empatia comigo, Cada voz, alguma coisa, talvez o quando ela rosto, né? claro, quando ela Com a chegar... camiseta rosa. Você não sabe o que as pessoas colocam como empecilho. Você, você acredita? Claro, lógico, ela chegando lá, todo mundo vai impactar. Já ganho por aí. Mas a hora que ela chega e fala, num depoimento dela, isso acontece no nosso dia a dia na sala. O livro tem relatos de superação de dentro da nossa sala. Pessoas que estiveram ali e se superaram por outras pessoas. Eu fiz uma matéria, eu fui convidado pela maçonaria, faço palestras lá. Você me falou. E eu participei de uma entrevista da rádio da Glesp. A rádio é Brasil todo, e fora, dos maçons lá, e o cara fez uma entrevista de 27 minutos. O senhor Paulo André, que já participou aqui comigo de alguns eventos. Paulo, um grande abraço. E ele falou uma coisa muito importante para mim lá. Ele falou, cara, aí contou a minha história. Ele falou, ó, além de escrever o livro, tal, que eu não coloco o livro, cara, a primeira edição ainda tinha um monte de erro, caramba, agora a gente revisou, tal, mas deve ter um monte ainda. E vai. Ele falou, cara, você não se colocou, não expôs, não é uma biografia sua. Você conta o teu relato e conta de outros. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. De repente, o que eu tô falando aqui e você, os caras não estão nem aí, mas o que ele falou vai impactar. Então, por isso que o nosso trabalho, quando a gente está pensando e quer, pensando não, a gente já está agindo, de trazer pessoas, porque a gente pode ter eventos e eventos, onde a gente vai poder fazer. Lá na sala, acontece na sala, você vê as pessoas ali, tem histórias reais aí, tudo que a gente fala na realidade, de pessoas que se encontraram ouvindo um depoimento do outro. Muita história boa, que eu já falei centenas de vezes. Então, felizmente a gente está com tempo, estourou o tempo já, passou do que a gente podia. Nosso podcast ele não passa desse horário, por quê? Porque nós não queremos que seja... a gente que fala pra caramba, né? A gente acaba mandando o horário pra cima, se né? deixar ele falar, ele fala também. Lógico, nós estamos todos juntos aqui. É que a gente gente tem que não marcar, deixou. a gente tem que fazer assim, ó, A gente não 20 deixou. pra cada um, ó, 20 pra cada um, né? E segurando. Deixa eu só concluir só o que ela tinha falado, né? Por que o Bernardo decidiu, eu estava terminando, só para simplesmente as pessoas, né? Como o ser humano você sabe que você vai ter dificuldade entrando na área da terapia, porque lidar com o ser humano é difícil. Aí eu respondi para pessoas, lidar com o ser humano é difícil para você que vê o ser humano como difícil. Para mim não é difícil. É a interpretação que É você só tem, né, respeitar cara? quem você é, como Porque você é. é o meu semelhante. E aquela questão, como você está falando aí também, toda a alegria que você faz, quando você sente, quando você ajuda essas pessoas a se transformarem, né, ressignificar, reinterpretar, você sente mais alegria do que as pessoas que você transforma. A mesma coisa eu acredito que também a Fabi, quando você passa por um processo, a pessoa... Nossa, vem aquele agradecimento, eu choro junto com a pessoa. É isso. É muito legal. Eu choro junto com a pessoa e falo assim, o meu trabalho não é meu trabalho, é tipo assim, porque eu tô curando a mim mesmo. Sim. Muito Né? legal. Então isso é maravilhoso. Então por isso que, só para concluir, o Bernardo trabalha com pessoas porque ele gosta dessa transformação. Mas teve um episódio também, porque Sim. foi a situação de perder a sua mãe. Não tem como. Tem toda uma história, A gente né? sempre tem tem. Quem Um tá impacto nesse emocional. mundo Um sempre impacto tem emocional. uma história que levou a gente pra cá. Não tem o que fazer. Essa semana eu recebi um depoimento no Facebook. Eu nem uso Facebook. Só que eu fui colocar o nosso vídeo lá do podcast. E aí tinha uma notificação lá, eu fui olhar, era de uma paciente. Meu Deus, eu quase morri. Eu falei, gente, qualquer dia o povo vai ficar sabendo que morreu de... Alguém morreu de felicidade, ó, até Que tá bem legal. agora.
Porque ela tinha, na última sessão ela tinha pedido pra tirar uma foto, eu tirei. E eu queria fazer um post, mas eu não fiz, porque é uma senhora, eu não pedi autorização. N coisas podem acontecer, Sim. né? Quando eu penso que não. Ela tinha postado as fotos e ela tinha escrito um texto que eu não Nossa, continha, gratificante demais, né? a ponto dos meus filhos acharem que tinha acontecido alguma coisa, porque eu dei um grito e comecei a chorar. E eles, o que foi? O que foi? Vieram tudo vermelho. Assim, gente, calma, eu não queria causar essa aflição, mas Maravilha. olhem isso aqui. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Foi, não tem o que dizer, eu sou muito apaixonada importante, pelo né? que eu faço. E outra gente, nós somos tão apaixonados que a gente vai ficar 2 dias aqui falando. Ah, gente, eu falo pra caramba, você sabe, não, ela já mas, gente, percebeu, né? mas, Ele ó, não falou tudo. E eu tenho que estar. A minha função também falo pra caramba, mas ainda tenho que administrar vocês, né? Que é o mais Mas louco você de não tudo, consegue. né? Não dá, lógico que não. Não tem nem essa a minha intenção, né? Por isso ela tá aqui do meu lado, né? Acho que tá porque no próximo vai ficar mais ele aqui do lado. De repente vai ter um exército de Se pessoas, chegar a né? quarta que fale que nem a gente, Não, né? a gente vai ter que Vamos mudar fazer pra novela. episódios, né? Bernardo, é uma grande honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. A grande oportunidade que você nos deu. Tudo aqui no livro, ó, me dê sua mão, ó. Deixa eu pegar você aqui, ó. Pegar você aqui, ó. O cara é forte, mano. Me dê sua mão. Porque quando a gente está aqui, a gente troca aquela energia. Aqui a gente tem um resultado de estar se puxando, de estar trazendo, né? De estar tirando pessoas, que você tira a pessoa daqueles lugares. O seu trabalho faz isso. Sim. Isso que você faz é o reflexo que está na capa desse nosso material. Me dê sua mão, cara. Porque quando o cara confia em você, vamos fazer hipnoterapia, então me dá sua mão aqui. Exatamente. E eu sei que vai. Né? Tenho muito que te agradecer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Mais um presente para você. O primeiro que eu dei desse presente aqui, caríssimo, foi para minha amiga, que recebeu aqui também. Esse aqui é mais um presente. A pessoa está vazio. Gratidão. Eu falei, emoção, né, cara? Vamos ver, né? Vamos ver. É uma... Ah, um chaveirinho. Tá vendo? Ele foi educado. Ele, fez que nem... Tô falando, eu leio a pessoa, eu não leio. Até o comportamento é igual. Ela é profissa, hein? Então, cara, obrigado Eu por que estar aqui com a agradeço. gente. Nós vamos terminar. Você quer falar com alguma coisa, mandar algum recado para alguém? Quer cobrar alguém? Tem alguém te devendo alguma coisa? Aproveita agora e fala. Não. Apenas eu quero agradecer a Fabi, a oportunidade. Eu já te conheço, e a oportunidade de todos estar aqui com vocês. E eu gostaria de deixar uma mensagem sempre para. O que eu sempre termino nas minhas lives com essa mesma mensagem. Você que está nos assistindo, saiba que você pode muito mais do que você imagina. O que você está vendo ou vivendo, o resultado que você está tendo é apenas a limitação da sua mente. A sua mente, ela é muito mais do que isso, só que você precisa conhecer o seu poder. Você precisa saber o poder de quem você é. E se você não conhece o poder de quem você é, você vai ser o que as pessoas querem que você seja. Então, Legal. muito mais além. Então, você é um ser ilimitado. Todos nós somos. Legal. Bacana. Vamos aplaudir isso, né, cara? Fabi, Um dedinho, né? Muito mais. Você muito quer? mais profundo. Vai. Respira. 10 vezes mais. Manda aí teu recado. Eu só tenho que agradecer, gente. Vocês lembram? Eles falaram que ele falou que ia me trazer de novo. Trouxe. Eu falei hoje sobre mais um traço corporal pra vocês. Da outra vez a gente falou sobre a oralidade. Sim. No próximo eu falo o terceiro. E o próximo já é o próximo, já semana que vem, já tá, não tem jeito. Vocês estão vendo, né? Bernardo, Ó, a gente tá convidamos, acho que o Bernardo pode fazer parte também, né? Você é a minha diretora agora de eventos, então fala aí. Uau! Tá aumentando o nível. Podemos tratar Deve. de volta. E é legal, se você tiver, Traga se você mais quiser, já vamos fazer, se quiser estar com a gente, está convidado, né? Agradecer mais uma vez ao nosso colaborador principal hoje, que é a CMG do Rodrigo, a distribuidora de descartáveis, que está fazendo um baita trabalho. Daí na tela, aí você vai ver o contato dele e tudo mais. Rodrigo, muito obrigado. Gi, muito obrigado também. Agradecer a todo mundo que está envolvido. A Simone que está ali, ó, no make-off, não quis aparecer, só filmando, fazendo as coisas, ajudando a acontecer. Ao Ian, que é um grande, cara, um profissa fantástico, que tem um bom gosto do time que ele tá lá e tal. Ao Washington, que é o meu parceiro aqui. Tudo bem, vai. O Washington Você é é minoria. do Estúdio Over, que é o nosso aqui, que ele cede o espaço, ele me ajuda, a gente tem uma troca de trabalhos aqui, o Washington parceirão, e uma série de outras pessoas que estão envolvidas aqui com a gente, né? Nós temos as nossas salas presenciais, já temos agora mais uma sala na Zona Leste, na Vila Matilde, na igreja do Belo Ramo, bem conhecida lá, e muito show de bola. Também a nossa sala piloto, que é
na Igreja São Pedro Apóstolo, lá na Penha. As duas são bem próximas, é onde a gente dá dessas salas, é onde as outras salas estão acontecendo e as pessoas vêm aprender ali, treinar, a criar, ver a dinâmica do Gap Dep, para a gente estar levando essas mensagens em outras salas. Hoje nós estamos já com 11 salas abertas, né? Todas elas são gratuitas, você vai lá, você vai receber uma mensagem bacana. As pessoas falam, pô, tô indo lá, você vai estar lá? Vou, em alguns momentos, né? Eu vou colocar no vídeo lá, porque a gente tem muito trabalho. E por isso que a gente tem que trazer mais pessoas para estar ajudando essas salas serem, tocar a sala 2 horas por semana do envolvimento. Então, tem muito trabalho para a gente fazer. E é importantíssimo dizer o quanto estou grato por vocês. De verdade. Porque o que a gente está fazendo... E vocês estarem aqui, você colocar aqui o seu logo. A Fabi, na próxima tá de camiseta do Gap Dep, a gente já mandou fazer. Então ela não precisa nem de adesivo. Então, ter vocês aqui com nós, você que está assistindo, multiplique, leve para aqueles que precisam, fale aqui um pouquinho de tudo que a gente fez, pessoas que ajudam pessoas, né? E para a gente encerrar, eu quero fazer, se vocês permitirem, aquela oração que a gente começou. Sim, bora. Essa oração que a gente faz, ela é a oração da serenidade. E essa oração ela é usada em muitas irmandades, muitas salas de acolhimento que falam uma grande verdade, né? E muito obrigado a você que está participando. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Gap Dep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Entra lá no site, valeu. Bernardo Rosa, muito obrigado. Fabi, já está na casa, então já está. Muito obrigado junto. Mais uma vez. Simone, Ian, valeu!